Olá, meus amores. A nossa aula hoje é de ciências. Eu vou falar sobre o tempo e o clima nesse momento. E eu estou aqui na página 54 do livro de ciências. Eu vou ler com vocês, tá? Vamos lá. Muita gente confunde os conceitos de tempo e clima. Tempo é uma condição que pode mudar de uma hora para outra. Podemos observar em uma mesma região que em alguns dias o tempo pode ser frio, em outros o tempo é mais quente e ainda pode ser chuvoso ou seco. Clima é o conjunto dos estados do tempo em uma região durante um período. Alguns padrões de variação do tempo se repetem em uma mesma época, em determinado local. Por exemplo, pode chover mais e fazer mais calor em alguns meses, enquanto em outros pode ser mais frio e chover menos. Assim, o clima é uma característica definida para uma região, ao passo que tempo é o que ocorre naquele momento. Então vamos lá, vamos trazer assim para os dias de hoje para a gente entender o que é tempo. O tempo, quando a gente fala do tempo, como vai estar o tempo amanhã, né? Como está o tempo hoje? Ou como vai estar o tempo mais tarde? Geralmente as pessoas querem saber para ver que roupa que vai colocar, se vai colocar uma blusa de frio, se não precisa colocar uma blusa de frio. Então o tempo ele está mais relacionado para o momento presente, para aquele dia ou para os dias que ainda vão vir posteriores de uma semana, né? Então vamos lá. Quando a gente liga a televisão lá na Rede Globo, né? Tem a moça lá do tempo, não tem? Eu acho que ainda é a Maju, não é? Então ela vai falar o tempo no dia seguinte, né? Porque ela tá lá no Jornal Nacional, já tá à noite. Aí ela vai falar o tempo. Amanhã chove no Espírito Santo, em São Paulo vai fazer 26 graus, no Rio de Janeiro, sei lá, 30 graus. De manhã vai estar frio, meio-dia vai estar o tempo mais quente e à noite volta a esfriar. E com tudo isso, o tempo ainda vai estar seco em São Paulo, né? Um exemplo a tia tá dando. Então, ela tá falando sobre o tempo do dia que vai vir, né? Dos dias da semana que ainda vão vir, por exemplo, tá? Então, é mais ou menos o presente, né? O que a gente tá vivendo naquele momento, né? Para a gente entender um pouquinho também mais do tempo, que é aquele presente que a gente está vivendo, né? Se tá frio, se tá calor, se vai chover, se não vai chover. O tempo, ele tá relacionado também com a estação do ano. Então, por exemplo, nós estamos no outono, né? A gente sabe que o outono não é tão quente porque não é verão, né? Também não é tão frio porque não tá no inverno, mas em alguns períodos do dia faz aquele ventinho gelado, aquele friozinho, de repente meio-dia, 1 hora, 2 horas, se a gente estiver andando na rua, tá um sol quente, eu preciso tirar minha blusa. É uma estação do ano que se eu colocar uma blusa, eu coloco uma blusa mais leve, né? E é uma estação do ano que dá pra gente explicar bem o que é o tempo. No outono a gente acorda, tá um ventinho gelado. Meio-dia, aquele calor. Mais tarde, um friozinho. E junto com essa temperatura, o tempo pode estar seco, pode estar úmido, fica seco quando demora muito para chover, fica úmido quando tem chuvas próximas. Então esse é o tempo, né? É aquela coisa que a gente olha no dia ou no dia seguinte.
né? Muito bem. O clima. O clima é o estudo do tempo de um lugar durante anos para se chegar numa conclusão do clima de cada lugar. Então vamos lá. Vamos pegar o Brasil, né? Então foi estudado aqui no Brasil durante alguns anos, né? Todas as estações do ano: verão, primavera, outono, inverno. E chegou-se à conclusão que o clima do Brasil é tropical. No Brasil faz muito mais calor do que frio. Tem invernos que tem dias quentes que a gente nem põe blusa, né? Então, quando uma pessoa lá do exterior, né? Exterior é de outros países. Então, uma pessoa dos Estados Unidos, sei lá, do Japão, do Canadá, ela vai vir para o Brasil. O que ela pensa como turista? Qual é o clima do Brasil? Aí ela vai pesquisar ou ela vai conversar com uma pessoa que mora aqui no Brasil e a pessoa vai falar: não é para você trazer essas roupas pesadas, blusa muito grossa, bota, porque aqui é calor, né? Então a pessoa, toda vez que ela vai viajar, ela quer saber o clima do lugar que ela vai, né? Que é o estudo do tempo, né? De todos os dias. Que tempo que fez hoje? Que tempo que fez amanhã? Que tempo que fez no mês de janeiro? Que tempo que fez no mês de outubro, né? Mesma coisa nós, por exemplo, se nós fôssemos daqui para o Canadá. Lá é um país que faz muito mais frio do que calor. E lá faz até neve. Então, se eu vou viajar para lá, eu como brasileiro, eu tenho que pensar: nossa, ou eu tenho que levar muita blusa de frio grossa, bota, cachecol, touca, ou eu vou ter que comprar lá. Porque eu sei, se eu pesquisar, que o clima do Canadá é frio. É muito mais frio do que quente o ano inteiro. Por quê? Porque foi feito um estudo do tempo de cada dia ao longo dos anos e se chegou nessa conclusão, tá? Às vezes até aqui mesmo dentro do Brasil, né? Se você pegar o mês de julho aqui em São Paulo, vai estar frio, nós estamos no inverno. Mas se você for para Pernambuco, Natal, Ceará, você vai ver que, embora lá eles estejam em julho, o inverno deles é como se fosse o nosso um verão. É um verão com um ventinho gelado à noite, que nem precisa de blusa. Então, se você for viajar lá para Natal, lá para o Ceará, lá para o Pernambuco, para qualquer lugar lá do norte ou do Rio Grande do Norte, você já não precisa levar tanta blusa em julho. Você não vai usar. Você usaria se você estivesse aqui em São Paulo, por estar frio, bastante frio. Então o clima, ele serve para isso, tá? Pra gente ver que naquela região, qual é a temperatura que mais faz, né? Para eu me precaver numa viagem, para eu saber, né? Caso eu precise ir para aquele lugar, tá? Então falamos sobre o clima e o tempo, né? Vou só comentar um negócio, porque nós estamos vivendo, né, uma pandemia agora em 2020, tanto que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Por quê? Porque nós não estamos lá na escola, estamos todos dentro de casa, né? E eu queria fazer um comentário com vocês de uma coisa que eu aprendi, né? O ensino à distância, ele foi inventado no Canadá. Por que ele foi inventado no Canadá? Lá neva tanto em alguns períodos do ano, faz tanta neve, que os estudantes, eles não conseguem sair de casa para ir para as escolas, para as universidades.
Então, há muitos anos atrás, já no Canadá, foi feito esse método de ensino à distância, que quando chegava essa época do ano, que os alunos não conseguiam sair de casa por conta da neve estar muito alta, tem que vir aqueles caminhões tirar a neve, enfim, eles estudavam à distância, assim como nós estamos estudando agora, né? Talvez por plataformas diferentes, enfim, de outro modo, com um site, mas o ensino num período do ano acabava sendo à distância, as escolas já ficavam preparadas e as universidades, né, para que os alunos pudessem continuar os estudos mesmo sem sair de casa, né, para vocês só saberem como que surgiu, né? Aí depois de muitos e muitos anos, no Brasil surgiu o ensino à distância para as faculdades, né? E para as pós-graduação, mestrado, enfim, e para o EJA, que é um método de ensino para aquelas pessoas que não foram alfabetizadas, né? Para os adultos que não sabem ler e escrever. Então, é uma curiosidade que eu queria contar para vocês, já que a gente está falando de clima e tempo, para vocês verem como é também o clima do Canadá, né? Muito frio, muita neve, e eles tiveram que se adaptar, né? Ao clima deles, do frio e da neve, né? No Brasil, nós já não precisamos, nós não vivemos isso, né? O nosso clima é tropical, a maioria do ano nós temos calor e o frio não é insuportável, né? É um frio que a gente se agasalha e a gente consegue sair bem na rua, de outro do inverno que a gente vê na televisão. Hoje é o dia mais frio, né, deste ano. Então tá bom, daqui a pouco eu vou continuar com o vídeo de ciências. Um beijo para vocês.